amigos, bem-vindo ao programa Gestão e Negócio com André Pimentel, aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Lembrando que os nossos programas passam todos os sábados às 15 horas, através da operadora Multiplay, canal 15, com reprise todas as terças-feiras e quintas-feiras às 19 horas. Você acompanha o nosso programa também através das nossas plataformas digitais. TV Mais Oficial, a do André Pimentel, @André Pimentel Oficial no Instagram, no Facebook André Pimentel. Acompanhe os programas também no nosso canal de sucesso no YouTube, André Pimentel Sucesso, ou mande suas perguntas, sugestão de programa, através do nosso DDD 85 99959 8754. Lembrando que na TV Mais o sucesso é você. Se você quiser também ser um patrocinador do nosso programa, mantenha um contato com a gente através do telefone que aparece aqui na tela. Fala direto com o André Pimentel. No nosso programa de hoje, nós vamos entrevistar o Dr. Ricardo Doff Sota Souza. Ele é um especialista na área que eu vou falar aqui agora. Ele tem mestrado em prótese dentária, curso avançado em implante dentário, professor no curso de especialização em prótese dentária, curso de especialização em prótese dentária também, mais um curso, e curso de aperfeiçoamento em prótese dental. Ele é um especialista em odontologia, doutor? É isso aí. Nesse segmento da odontologia? Ok. É isso aí. Ó, o nosso tema também do programa hoje vai ser, nós vamos falar sobre reabilitação estética e funcional, lentes de contato, clareamento, implantes, plástica gengival, com técnicas avançadas para alcançar o sorriso. Doutor, só é feio hoje quem quer? É isso aí. Hoje em Seja dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje em dia, realmente, quem quiser pode ter aquele sorriso que tanto almeja, né? Aquele sorriso bonito, agradável e seguro, né? Principalmente um sorriso que deixa a pessoa com aquele alto astral, né? A tecnologia chegou na odontologia, doutor? Chegou, claro. A gente tem hoje em dia várias formas, né, de utilizar da tecnologia para conseguir atingir objetivos reais, né? Sair do virtual para o real. O meu filho agora ele fez um tratamento, lentes. Lentes de contato. Sim. Não, botou lente no dente e falou, pai, mas ficou maravilhoso. Olha como eu tô. Pai, foi uma semana realmente muito trabalhoso, um pouquinho de dor, né? Mexe aqui, mexe ali, mas só como ficou perfeito. Eu vejo algumas pessoas também comentando na TV, principalmente o antes e o depois, né, nesses programas de TV. E tem aquela que é com a carga pesada, doutor, tipo assim, doutor, eu só tenho uma semana. Vou passar um ano fora, eu só tenho uma semana. Eu quero ficar pronto em uma semana. Dá certo. A gente faz um planejamento com um planejamento bem realizado, você pode resolver em uma semana vários tratamentos. Óbvio que não tudo. Não é tudo que a gente consegue resolver em apenas uma semana, né? Quando você tem um caso, digamos assim, mais complexo, né, onde envolvem outras cirurgias e tudo mais, pode ficar um pouco mais longo o tratamento. Mas para aquele tratamento, por exemplo, que citou, de lente de contato, não vejo mal nenhum, não vejo problema nenhum em resolver em até menos de uma semana. Doutor, antigamente as pessoas sofriam muito, né? Antigamente se arrancavam muito o dente, né? Sim. Se arrancavam muito o dente. Com o avanço da medicina, dentro também da odontologia, isso mudou muito? Totalmente. A extração dentária é um procedimento pouquíssimo utilizado hoje em dia, né? A remoção do dente é a última alternativa realmente. A gente procura preservar sempre o dente. O que leva hoje a uma perda dentária é diferente do passado. No passado, o que levava a uma perda dentária normalmente era a cárie. A cárie hoje em dia já não é a principal causa de perda dentária. O que acontece é uma fratura, né, de um dente, o dente que quebrou, ou então uma doença periodontal, que é aquele dente que já não tem mais osso suficiente em volta dele, que precisa ser removido para colocar um implante, por exemplo. Certo, mas tipo assim, o implante, ele substitui realmente o dente normal, doutor? Ele consegue atingir entre 92% da eficiência mastigatória e 95% da eficiência mastigatória. Então, o implante, ele é uma alternativa bastante confiável e bastante consagrada já. O implante existe desde a década de 60. Então, hoje,
com a evolução que houve na implantodontia, a gente tem implantes com uma qualidade de conexão que permite uma estética muito próxima do dente e a funcionalidade é excelente. Então podemos falar que hoje existe, que antigamente era só duas dentições, né? É o dente de leite e o dente que era para a vida toda, né? É. Hoje tem a terceira, que são os implantes, é isso mesmo? Exatamente. A gente tem a terceira dentição, né? Que é uma alternativa para quem não tem mais o dente permanente, né? Então seria realmente a última alternativa, que é a colocação de implantes para sustentar próteses dentais. Existe uma confusão aí, muito que o pessoal pensa assim, não, eu vou colocar um implante, eu estou colocando um dente, não é bem isso. O implante é uma raiz artificial, é como se você colocasse um suporte, né? É o suporte para o dente, aí sim que é a prótese, é a parte que a gente vê do Antigamente dente. o pessoal tinha muito medo de ir para o dentista, até pelaquela maquininha, naquele negócio, esse implante, ele é indolor? Não existe dor praticamente em nenhum procedimento odontológico, devidamente anestesiado, obviamente. Isso. Então, quando a gente utiliza a anestesia, o procedimento em si, ele é indolor. Você vai fazer o procedimento sem dor nenhuma. Pode ser cirurgia, pode ser implante, pode ser a restauração. Qualquer procedimento que você for fazer, que fizer a anestesia, não vai existir dor. O pós-operatório, por vezes, pode existir algum desconforto, mas nada dramático, nada muito complicado também, pode ser controlado com medicações. Então, pode-se dizer que hoje a odontologia é sem dor. Assim, eu falo muito no nosso programa aqui o tempo todo e também no Instituto Pimentel, que você deve procurar um especialista. Sempre procure um especialista, porque especialista não é caro, porque o que resolve o seu problema não é o caro. Eu fiz uma pesquisa, sempre fazemos, do profissional que nós vamos trazer para o programa, e eram 5, ficaram 3, dos 3 ficaram 1, que foi você. De aceitação, eu posso falar de uma aceitação do seu trabalho, né? Pessoas que dão a referência do trabalho do profissional. E isso é muito importante. Então, nós estamos aqui falando com o doutor Ricardo, um profissional da área. Eu tenho algumas perguntas para fazer para ele. Você que tem um filho, uma mãe, um avô, um tio, alguém que pode estar passando por qualquer tipo de problema dentário e dizendo assim, não tem solução, ele já falou que a solução tem. E aqui nós estamos diante de um excelente profissional. Doutor, conte sobre sua formação profissional. Bom, isso é muito importante para o seu cliente, né? Ele entender aonde eu estou abrindo a minha boca, né? Sim, sim. Pode-se dizer que eu sou um estrangeiro, né? Por ter vindo do Sul. Eu me formei em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. E pratiquei a odontologia durante 14 anos em Santa Catarina, na Serra Catarinense. E nesse período eu fiz mestrado, comecei na verdade com um aperfeiçoamento, aí do aperfeiçoamento eu passei para uma especialização, da especialização eu passei para um mestrado, um avançado em implantes, tudo para chegar na condição de ser um reabilitador, né, que é o profissional que mexe com a reconstrução da boca, desde um pequeno defeito que exista, até a reconstrução da boca como um todo, né? Aquela questão de ter perdido realmente bastante dente, tá? Aquela desordem já grande na boca. Então, foram mais tempo de pós-graduação até do que de graduação. Eu tenho praticamente 1 ano e meio a mais de pós-graduação do que de graduação. E então, depois desse período de 14 anos em Santa Catarina, eu cansei do inverno e acabei vindo para essa terra maravilhosa aqui. Maravilhosa aqui mesmo. Curti esse povo que é hospitaleiro e também aproveitar para trazer um pouco do que a gente adquiriu nesse período todo, né, e oferecer para o cliente aqui em Fortaleza. Nós aqui ficamos honrados. Eu sou baiano de nascença, estou há 25 anos no Ceará, sou um cidadão cearense. Tive várias oportunidades de sair do Ceará, não saí. Nós é que agradecemos ter um profissional competente como você na nossa cidade, no nosso estado, cuidando do nosso povo. Nós é que temos que agradecer, doutor. Obrigado. Doutor, o que significa reabilitação oral? Então, devido a várias intervenções durante uma vida inteira, né? O paciente que
já passou por dentista várias vezes, ele teve que fazer várias correçõezinhas, corrigiu aqui, ficou um pouquinho alto, ou então corrigiu em épocas diferentes da sua vida, vários dentes diferentes, eles foram se transformando e muitas vezes com alguns defeitos. Você perdeu um dente, acabou deixando aquele dente para lá, não colocou de volta, os outros dentes se mexeram, ocuparam aquele espaço, houve uma desordem no complexo da boca. A boca é um complexo que trabalha em conjunto, é como se fosse uma engrenagem, né? No momento que essa engrenagem não está de acordo, a gente diz que ela não está habilitada, né? Então ela precisa de uma reabilitação. Então a reabilitação, ela é um processo mais amplo, que ele vai colocar tudo em ordem, desde musculatura, articulação, dentes, estética, do começo ao fim. A reabilitação realmente remontar aquilo, é deixar aquilo habilitado e também seguro e estético, né? Então a reabilitação é um processo bem mais complexo de atendimento odontológico. E qual a relação com a prótese dentária? Então, a prótese é uma parte da reabilitação, né? A prótese seria aquela parte que é a finalização. A prótese dentária, assim, a grosso modo, o que é uma prótese? A prótese é qualquer pedaço que falte no corpo humano, qualquer pedaço que falte, que você faz artificialmente, é uma prótese. Então, a prótese dentária é qualquer pedaço do dente que estiver faltando, a gente recoloca. Desde um pequeno pedaço, que pode ser um fragmento, até um dente inteiro, às vezes pontes de vários dentes, né, que podem ser sustentados tanto por dente quanto por implante, até mesmo próteses da boca toda, né, que também podem ser sustentadas por implantes ou não. Ah, certo, doutor. Então, doutor, quer dizer que hoje a medicina na odontologia, ela resolve tudo. Você faz cirurgias dentro do seu próprio consultório ou é em hospital? Vai depender unicamente da condição do paciente e do tipo de cirurgia, né? Então, se a gente tem um paciente que tem uma comorbidade, que tem algum risco, né, para a sua vida, obviamente que a gente vai procurar fazer em ambiente hospitalar, né? A gente vai procurar fazer a cirurgia em ambiente hospitalar. Mas a grande maioria das cirurgias odontológicas são cirurgias ambulatoriais, são as cirurgias pequenas, que a gente pode fazer no consultório sem problema algum, né? E o paciente estando saudável, isso não compromete, não traz risco para o paciente. Então, os implantes você faz no seu consultório mesmo? No consultório, claro. Não tem necessidade de ir para um hospital. Não há um cliente um paciente que tem qualquer problema de saúde, né, que ele já avisa antes, né, nos exames, né, você deve mandar fazer alguns exames antes, para poder, aí você faz no hospital. Exatamente. Então, a gente sempre faz uma consulta prévia, né, onde a gente escuta muito o paciente e também pede alguns exames, pede uma avaliação clínica, o estado de saúde do paciente. O paciente normalmente ele já vem te trazendo, né? Doutor, eu tenho um problema aqui cardíaco e tal, que eu acompanho e tal. Então, vamos ver aqui com o seu médico em que pé que está esse problema, se esse problema é um problema que pode interferir ou não, né? É verdade. Doutor, uma criança, eu tenho uma neta de 9 meses, ela começa a ter a dentição. Aí Sim. Começa a nascer os dentes. E muitas crianças, nesse começo, né, começa a partir de 6 meses? Depende da criança, mas a partir de 6 meses até 8, 9 meses. Começa a nascer os dentes. E ela começa a ter febre, diarreia, falta de apetite. Sim. Por quê, doutor? O processo inflamatório, né, do nascer do dente ali, ele causa bastante desconforto para o bebê, né, para a criança. E isso atrapalha nesse aspecto. Porém, é uma coisa natural, né? É natural acontecer. Todos passaram por isso, né? Todo mundo passou por isso. Mas fazer uma pergunta, doutor. A partir de quantos anos pode levar uma criança para o dentista? O quanto antes, né? O quanto antes. Procurar um profissional, né, da área, né, um odontopediatra, que é o ideal, né? Procurar um odontopediatra, para fazer a consulta, mesmo que seja uma consulta de um bebê de colo, porque quem tem que fazer essa consulta, quem tem que aprender, são os pais. Né? Então ele vai ter a informação. Essa consulta não é exatamente
para a criança, essa consulta é para os pais, eles aprenderem o que fazer até chegar o momento em que vai começar a manutenção realmente de profilaxia, de limpeza da criança. Tá, mas assim, eu vi que uma criança, eu estava em uma clínica, uma criança de acho que uns 5, 6 anos, ela já tinha cárie no dente de leite. Eu achava que isso não acontecia, né? Mas acontece. É possível, é possível. Não é desejável, mas é possível, né? O dente estando presente na boca, ele pode ser acometido por cárie. A cárie vem através de quê, doutor? A cárie é um processo ácido provocado por bactérias, né? Então, você tem que ter 3 componentes básicos. Primeiro, tem que ter bactérias no dente ali, a placa bacteriana aderida ao dente, por um período de pelo menos mais de 48 horas, em cima de um determinado local. Depois você precisa do açúcar. O açúcar que você vai encontrar na alimentação, né? Basicamente a sacarose, que é o principal açúcar que vai ser metabolizado por essas bactérias, elas vão comer, digamos assim, entre aspas, esse açúcar, e vão liberar em cima do dente um ácido muito forte, que é o ácido lático, num pH baixíssimo. Então é um ácido bastante forte que ele começa a desmineralizar essa camada de esmalte, que é um mineral, né? O esmalte é um cristal mineral que vai se perdendo e vai abrindo a cavidade. Ah, certo. Então, mas independente de ser adulto ou criança, a cárie pode existir em determinados momentos. Sim. Uma criança, por exemplo, não escova o dente direito, isso pode levar a cárie? Claro, tanto a criança quanto o adulto e até o idoso, né? Eles, em qualquer momento da vida a gente pode ter cárie. A cárie, ninguém está livre de cárie, a menos que nasça com uma imunidade a isso. Existem algumas pessoas, só que são 4% das pessoas apenas, né? Que são cárie zero, são os chamados cárie zero. Essas pessoas nunca vão desenvolver cárie. Então, a criança, até uma certa idade, ela está mais propensa a ter cáries pela ingestão de alimentos doces, né? A criança gosta muito mais de açúcar do que o adulto. Chega um momento da vida que a gente começa a saborear mais o salgado, que é a adolescência, que é a hora que começa a gostar de um sanduíche, que começa a gostar de um hambúrguer. A famosa coxinha, né? A coxinha. Então diminui um pouco a ingestão daquele açúcar, a sacarose, que é o açúcar mais danoso. Então, esse período de juventude até a vida adulta é mais incomum se ter cáries, até pelo controle melhor da escovação e tudo mais. Só que chega na vida mais avançada, ali na fase, digamos assim, de idoso, essa cárie começa a voltar a ser um perigo. Porque também acaba tendo, e muitas vezes, uma dificuldade maior de higienização, né? Porque já existem trabalhos na boca ali, já existem pontes, já existem trabalhos protéticos que são mais difíceis de limpar, né? E que o paciente precisa de um acompanhamento profissional muito mais de perto. Então precisa ser mais personalizado, porque senão acaba voltando a ter aquela incidência de cárie que tinha lá na infância. Então o idoso também é um caso que vai ter uma propensão maior a ter cárie. Tá. No próximo bloco eu quero fazer mais umas 2 perguntas, principalmente quanto tempo tem que voltar, tem que estar no dentista, principalmente o idoso, a partir de quantos anos ele realmente precisa ter uma atenção especial, mas no próximo bloco nós vamos falar muito mais. Voltamos já com o programa Gestão e Negócio com André Pimentel. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Gestão e Negócio aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. O nosso entrevistado aqui é um especialista. Especialista não, ele é um perito, ele está um pouco acima, o doutor Ricardo Sota. Dof Sota Souza. Isso. Doutor, nós estávamos falando sobre a primeira dentição, a criança que teve cárie cedo, a criança, quando nasce o dente, aquelas febres, diarreia que dá, falta de apetite. Mas na fase adulta e na fase após 50 anos, vai perdendo força os dentes e precisa ter uma atenção especial, diferenciada? Não seria que o dente perde força. Realmente é a combinação.
de dificuldade de higienização, né? Podem ter uma dificuldade de higienização por motivos quaisquer, né, que sejam, desde quando a gente fica mais velho, a destreza talvez diminua, né, no processo de um idoso, bem idoso mesmo, quanto também a ter já muito trabalho em boca, né? Por exemplo, uma ponte fixa. A ponte fixa não é uma coisa simples de limpar, ele tem suas particularidades, né? Você precisa de escovas especiais. Muitas vezes também a perda gengival que acontece com o passar dos anos acaba expondo um pouco da raiz do dente, também precisa de artifícios especiais para a limpeza. Isso acaba acarretando em causar uma susceptibilidade maior a esse paciente ter cárie. Então a gente precisa sempre individualizar a manutenção desses pacientes. Aqueles enxágue bucal, né? Uhum. Aquilo funciona realmente? Funciona, eles são coadjuvantes, né? A gente sempre tem que ter em mente que a limpeza mecânica, ou seja, a escovação, né? Seja com a escova tradicional, escovas especiais e o fio dental, e até mesmo aqueles jatos de água que existem hoje para fazer a higienização bucal, escovas elétricas, tudo isso é mais importante do que o enxaguatório. O enxaguatório é um coadjuvante, mas ele funciona, claro. O meu neto, ele chama de água mágica. Aí, a gente estava no supermercado com ele, aí lá em casa tem aqueles para adulto, né? Sim. Aí ele foi colocar, ele tem 5 anos, foi colocar e não gostou, ele falou assim, no supermercado, ele comprou uma escova e disse, não, aquela água mágica de lá não presta não. Aí minha filha foi com ele na sessão e comprou a especial para ele, né? Então, o legal é que tem para toda a sociedade, né? Sim. Doutor, o ideal é em quanto tempo alguém ir no dentista, pelo menos para fazer essas limpezas, né? Sim. Ou as pessoas esperam ter dor para ir para o dentista, não é isso que a maioria das vezes acontece? Acontece. O ideal é você fazer um trabalho sempre preventivo, né? Então, até o nome é profilaxia. Profilaxia, o que é? É você prevenir, então não pode ter nada. A limpeza já seria no caso de quando tem alguma sujeirinha ali, né? A profilaxia é antes de ter qualquer sujeirinha. Então, não deixar chegar, né? Não deixar chegar na hora de ter a sujeirinha, que seria o tártaro ou então a própria placa bacteriana. Isso tem que ser extremamente individualizado, porque as pessoas são muito diferentes, né? Então, você vai ter uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em juntar o cálculo, que é o tártaro, né? O famoso tártaro. O cálculo dental, em algumas pessoas, ele se junta muito rápido, ele endurece e a pessoa já não consegue mais remover sozinha, já tem que remover no dentista. E outras pessoas isso é mais lento. Existem também aquelas pessoas, como eu falei anteriormente, que são mais suscetíveis a ter cárie, né? E que acabam tendo muito problema com cárie. Então essas pessoas também precisam de um acompanhamento mais curto. Às vezes esse acompanhamento é de 3 em 3 meses, né? Podendo ser ampliado para 4, 5 ou até mesmo 6 meses, né, a cada visita no dentista. Então, de 3 a 6 meses... De 3 a 6 meses é a média. É bom bater assim. na porta do dentista, né? Exatamente. Existe sangramento? Pessoas têm muito sangramento da gengiva? Existe. Sangramento normal. Tá comendo um bolo, né, que é mole. Mastiga e tem um sangramento. Sente aquele gosto de sangue na boca. Não podemos dizer que é normal, né? Porque todo sangramento gengival é a denúncia que algo está errado. Então, o sangramento gengival, ele é justamente para avisar que algo está errado ali. Olha que dica é importante. Precisa ser investigado, né? A gente nunca vai ter sangramento gengival normal, né? A menos, óbvio, que tenha feito uma cirurgia e durante o período de recuperação sangrou, isso realmente é normal. Mas no dia a dia, sangramento é justamente um sinal de alerta, é uma sirene ali tocando para você procurar um dentista e ver o que está acontecendo. Então, se você estiver agora com sangramento gengival, no final do programa vai ter o telefone do doutor Ricardo, corre para lá, porque procure um especialista, que eu falo sempre. Se você tem um problema jurídico, não vai procurar o açougueiro nem o padeiro. Procure um especialista. Se você tem um problema dentário, a mesma coisa. Procure um especialista, porque o especialista, ele não é caro. O que resolve o seu problema, que as pessoas dizem assim, até pelo bairro, né? A pessoa, então nós estamos falando aqui de Fortaleza, aí as pessoas falam assim, não, na aldeota eu não vou porque é caro.
Aí ele vai em um bairro da periferia, não desqualificando ninguém, que deve ter excelentes profissionais, porque ele acha que é caro. E não é. Não. Às vezes o que pode ser diferente é só o distanciamento, né? Mas procura um especialista. O especialista resolve o seu problema. Doutor, qual a importância do planejamento em casos de reabilitação oral? O planejamento é essencial. Essencial. A gente procura sempre... E o que é esse planejamento, né? Então, o paciente vai chegar com alguma queixa, obviamente, e esse vai ser o mote, o sentido... O ponto de partida? O ponto de partida, para a gente resolver aquele problema. Mas muitas vezes ele tem já muitos outros problemas que ele não sabe que tem. E aí, você vai fazer, por exemplo, eu já tive paciente que chegou lá, não, eu estou com um problema aqui, o dente quebrado na frente, temos que arrumar isso aqui. Só que todos os dentes estavam muito desgastados, mas muito desgastados mesmo, por bruxismo, por desgaste do tempo. O bruxismo desgasta os dentes. Muito. Desgasta mas muito. Tem cura o bruxismo? Cura não, tem um tratamento, digamos, paliativo. A gente consegue conter os estragos que o bruxismo causa. Né? A gente pode conter isso com botox ou até com o uso de placas preventivas, né, para prevenir esse atrito excessivo. Mas aí o paciente vai chegar, a gente vai fazer aquela entrevista, digamos assim, como a gente está fazendo aqui, né? Uma entrevista. E aí o paciente vai contar todas as aspirações dele e também nessa conversa eu já vou estar observando o jeito que ele fala, o quanto aparece o dente, o quanto como é que está se relacionando a boca em relação aos dentes, né? A gente poder visualizar se isso está harmônico. Existem vários detalhes que a gente precisa focar. Por exemplo, tem coisa que a gente vê muito melhor na foto. A gente vai fazer fotos, vai fotografar, vai colocar num programa para visualizar se está tamanho de dente correspondente ao dente do outro lado, se está com a linha bipupilar correta, se não existe nenhuma interferência. Então tem muita coisa que a gente vai ver em fotos. E vai ter coisa que a gente vai ver em vídeo e vai ter coisa que eu vou ver ao vivo, né? E a gente vai pedir lá exames complementares, vai fazer uma moldagem, vai colocar num aparelho chamado articulador que simula todos os movimentos da boca, onde a gente vai poder fazer uma maquete do que será feito, né? Essa maquete chama enceramento. Então, em cima do modelo da boca do paciente, já fora da boca, eu vou fazer todo o tratamento já pronto, antes de partir para a execução. Tirou todas as medidas, já ficou olhou tudo certo. Antes de partir para a primeira execução, a gente já tem um plano de como vai ficar, né? Isso é importantíssimo. Isso se chama planejamento retrógrado. Então, começa pelo fim. A gente finaliza já no gesso como vai ficar, né? Vai estar tudo prontinho ali, estética, e a gente vai transferir esse planejamento para dentro da boca. A gente vai poder fazer um test drive, que é pegar esse planejamento e jogar na boca do paciente. O paciente vai poder falar, vai poder ver, vai poder ter a articulação, né? A sensação de tudo antes de começar a executar os procedimentos, né? Então, você vai ter esse planejamento prévio, é o essencial para que a gente tenha no futuro, né, quando a gente terminar o tratamento, aquele tratamento que fica perfeito, que você não vai ter nenhuma refazer nada, você vai fazer apenas a manutenção, que é aquela profilaxia que a gente conversou. Tá, às vezes as pessoas não querem fazer uma prótese dentária, porque ele diz, mas machuca, sangra a minha boca, eu mastigo. Isso era passado? É passado. A prótese dentária, bem executada, ela vai só trazer benefício, né? Ela não vai trazer... Pode mastigar normal, comida vai mastigar leve, tipo assim, aquelas comidas... Vamos mastigar castanha? Vai mastigar qualquer coisa. O que se diferencia, o que eu sempre falo, né? A gente procura não comparar uma prótese que é removível com dentes. Não há essa comparação. A gente não tem consegue... condições, né? Não. O dente natural, ele vai ser comparável a implantes e a próteses fixas sobre dentes. Aí a gente tem uma comparação e eles são muito próximos. Vai ter uma efetividade, uma segurança muito parecida com o dente natural. Agora, as próteses removíveis, elas têm uma demanda
mais difícil, digamos assim, que ela depende também do paciente, uma adaptação do paciente para o uso, né? Óbvio que essa adaptação não pode ser danosa, você não pode ter problemas para comer, você tem que conseguir comer, tem que conseguir comer. Se não está deixando comer, algo está errado, né? Você tem que conseguir comer. E quando são casos muito extremos, aquele paciente que perdeu os dentes muito jovem, que já não tem osso, que não tem nada, o ideal realmente é procurar fazer um tratamento que vai colocar implantes para fixar essa prótese. Ah, então tá aí. Se você está passando por algum problema desse, a prótese está doendo, eu não consigo mastigar, eu vou tirar para poder almoçar porque eu não consigo almoçar, tem algo de errado mesmo, né? Você não pode botar uma prótese que é para poder você realmente voltar a ser pelo menos 90%, né? Isso. Normal, né? Porque não vai ser 100% nunca igual aos dentes, mas se você estiver passando por algum problema nesse sentido, procura o doutor Ricardo, porque é um especialista na área e vai resolver os seus problemas. Doutor, o que são implantes? É um mito, as pessoas perguntam, não vou implantar não, depois vai quebrar, depois não... Não, o que são implantes? A gente ouve bastante coisa no consultório, né? Por exemplo, uma pergunta que é bem comum, né? Se implante tem rejeição. Mas vamos lá, o implante é uma raiz artificial. O dente é composto por coroa, que é aquilo que a gente enxerga do dente, né? A parte branquinha que todo mundo vê do dente, é a coroa dentária. E aquilo que fica dentro da gengiva e do osso é a raiz do dente. Então, o implante é essa raiz, só que é artificial, né? A parte que a gente vê do dente seria a coroa protética. Então, ela não é o implante. O implante é composto, né, que as pessoas imaginam que seja um implante. Na verdade, são duas partes. É uma parte que é a raiz artificial, que é o implante propriamente dito, e a parte que aparece, que é aquilo que todo mundo quer, na verdade, né? Ninguém quer um implante dentro do osso. A pessoa quer sorrir, e o branquinho ali, o dente... Não quer que apareça o implante não, né? Exato, é para aparecer a prótese, a parte protética do trabalho. Então, o implante é bem simples. O material, doutor, vem melhorando a cada ano. Tipo assim, for descoberta de um material, é titânio que fala. Isso, são ligas de titânio. A liga de titânio, a primeira que foi utilizada, ela foi modificada para chegar num ponto em que ela é mais resistente hoje. No passado muito distante mesmo, era muito comum ter fraturas de implantes. Os implantes, se tivessem com um esforço um pouco maior, ele quebrava. E isso hoje em dia é praticamente inexistente. A gente não vê acontecer isso. Outra coisa que modificou muito foi o tipo de conexão, né? A gente tinha no passado conexões que elas naturalmente tinham uma perda óssea em volta desse implante de em torno de 0,1 milímetro ao ano. Isso era normal, isso era considerado sucesso em 10 anos você perder em torno de 1 milímetro de osso ali, era considerado normal, né? Hoje em dia, ou na verdade 10 milímetros, hoje em dia a gente não tem mais esse problema com essa perda óssea tão acentuada, porque existem conexões internas, por exemplo, cone Morse, que é uma delas, que você vai ter uma estabilidade da gengiva. Então você vai colocar o implante, a gengiva e o osso vão praticamente permanecer na mesma posição para sempre. Você não vai ter uma alteração desse suporte ósseo nem do suporte gengival. Isso causa uma segurança muito maior de trabalhos de mais longo prazo, né? Pessoas, às vezes, acabam tendo um acidente mais jovem, né? O dente da frente acaba fraturando. Você acaba tendo essa segurança de que esse implante ele vai durar por muito tempo na mesma posição gengival, que é muito importante. Quem por um acidente, doutor, ele bateu o carro, vou falar de carro, e ele perdeu todos os dentes. Vamos falar assim, principalmente da frente, todos aqueles dentes da frente. Perdeu, quebrou ali, aí teve que extrair, porque não teve mais jeito. O implante, ele substitui o osso? O implante não é um substituto do osso. O que vai substituir o osso será um enxerto ósseo. Certo. A gente pode fazer um trabalho de regeneração óssea guiada. A gente regenera aquele osso através de técnicas que guiam o crescimento desse osso. A gente vai usar um osso que é comprado, né, digamos assim, um osso que a gente vai comprar num vidrinho lá. Normalmente são granulados ósseos, podem ser também na forma de blocos, e que a gente vai inserir no local
que a gente precisa que cresça esse osso, e o osso do paciente, ele vai começar a se aderir e vai, ele absorve, assim, consumindo esse osso que a gente colocou e transformando em osso próprio. Então aquele osso que a gente colocou ali, aquele enxerto ósseo, com o passar do tempo ele vai virar osso do paciente. Então a gente coloca a quantidade de osso necessária para que segure implantes, sendo a quantidade de osso necessária para segurar esses implantes, a gente vai colocar os implantes no osso, e aí sim a gente vai conseguir reabilitar com uma prótese fixa em cima desses dentes. Essa decisão, você falou já anteriormente aí, sobre todo um processo que é feito para você aplicar a melhor, assim, a melhor solução para o cliente, né? Você fez um estudo, o cliente chega lá e ele diz assim, ó, eu quero botar meus dentes com a cor verde. Quando você fez toda a análise do dente dele, né, da boca, você viu que era praticamente impossível, óbvio. Se eu quero pagar, eu boto a cor que eu quiser. Mas você, como profissional, você diz, olha, isso aqui para você não irá funcionar. É quando você está falando agora do finalmente, né? Que você diz, ó, análise feita aqui, vamos colocar mais osso, né, que você falou. Uhum. Em quanto tempo esse osso ele está realmente, foi absorvido pela pessoa, né, pelo corpo, né? Uhum. Em quanto tempo isso está pronto? 1 ano, 6 meses? Então, o processo para colocação do implante é em torno de 6 meses. Em torno de 6 meses. Você fez o enxerto, a regeneração óssea começou, né? E em 6 meses a gente já pode colocar o implante no local. Mas dependendo do tamanho da área, a substituição do osso ali, pelo osso próprio, isso pode levar até 2 anos. Então é um processo lento, mas que já em 6 meses a gente já tem uma resistência suficiente para colocar o implante. Então hoje qualquer pessoa que tiver com qualquer problema dentário, qualquer um tem solução. Para qualquer pessoa tem solução. A única coisa que é necessária para você ter um sorriso do jeito que você sonha, do jeito que você quer, é você estar com saúde. Isso é essencial. A pessoa tem que ter saúde. Tendo saúde, né, mas eu sou diabético, será que eu posso fazer? Pode fazer. Não é impedimento você ser diabético, não é impedimento você ser cardíaco, nada disso. A única coisa é que você tem que estar estabilizado. Né? Se você está tomando os remédios corretamente, você está fazendo o seu tratamento direitinho lá com o médico e está estável, está com todos os indicadores estáveis, você pode fazer qualquer tipo de cirurgia odontológica. Fantástico, doutor. Doutor, nós vamos para mais um pequeno intervalo comercial. Voltamos já já. Não esqueça, você está agora assistindo um perito, né? Mas nem especialista, um perito no assunto. Se tem alguém na sua família ou algum amigo que esteja passando por esse problema agora, dentário, que ele não sai de casa porque não consegue sorrir, seus problemas acabaram. Voltamos já já. Olá, amigos, estamos de volta com o programa Gestão e Negócio com André Pimentel, aqui na TV Mais, a TV que vai levar você ao sucesso. Nós estamos aqui com o doutor Ricardo. Doutor Ricardo, ele não é mais especialista, é um perito no assunto. Doutor, qual o fator principal que leva as pessoas à necessidade da reabilitação oral? O fator principal é a perda de dimensão vertical, né? Quando o paciente perde a dimensão vertical, falando assim, parece simples, todo mundo sabe o que é dimensão vertical. Eu já ia fazer, né, a pergunta em cima. A dimensão vertical é o seguinte, a altura em que a gente tem da parte de cima da boca, da maxila e da mandíbula, diminuir. Como teve alguma perda, esses dentes se aproximam mais, né? Eles chegam mais próximo um do outro, ou seja, perdeu esse comprimento, essa dimensão vertical. Isso é a dimensão vertical. Certo. Então, quando há uma perda de dimensão vertical, a gente normalmente tem que reabilitar o paciente. A gente acaba tendo que mexer na boca como um todo. A gente não pode pensar em pinçar dente a dente, porque não vai funcionar, não vai resolver o problema principal. Acontece muito de pacientes que chegam no consultório dizendo, eu faço o tratamento e quebra, eu fiz o outro, quebrou de novo, fiz no outro dente, quebrou também, eu tenho os dentes fracos. Muitas vezes não é o dente fraco,
é que já há uma perda de dimensão vertical e a musculatura trabalha de uma forma completamente diferente. Ela é muito mais forte. Se a maxila e a mandíbula estão mais próximas, a musculatura está muito mais potente, ela está muito mais forte. Então ela acaba quebrando realmente tudo que é colocado na boca. Então a gente precisa restaurar esse espaço entre a maxila e a mandíbula. Isso é a reabilitação. Reabilitou esse espaço, você vai reabilitar o dente ali, vai restaurar o dente e aquilo ali vai permanecer e vai aguentar esse peso que vai vir da mastigação e também dormindo, né, do bruxismo. Doutor, falamos no bloco anterior sobre o implante, né? Você explicou que são implantes, principalmente hoje com a medicina moderna no seu segmento da odontologia, como hoje tudo é melhor, tudo é muito mais fácil. Mas esse implante, ele tem um tempo de validade? Esse implante ele vai valer 5 anos. 5 anos você tem que tirar tudo novamente e botar tudo novo novamente. Não. O implante ele tem uma duração indeterminada. O prazo de validade dele é indeterminado. É bastante comum o implante ser feito uma vez só na vida do paciente e esse paciente carregar esse implante para o resto da vida. Bem como próteses, por exemplo, de cerâmica, né, que são as próteses de porcelana que o pessoal conhece, elas também têm prazo indeterminado de validade. Você vai colocar na boca, ela vai começar a ter algum defeito de brilho somente com 10 anos. Né? De repente você dá lá um polimento e aquela prótese dura por muito mais tempo na boca. Então, o que vai determinar algum tratamento em cima disso? É realmente a estética. É se você esteticamente está vendo que não está agradável, né? A pessoa vê aquilo ali, não estou gostando do que está aparecendo um escurinho aqui, ou então a cor eu já não quero mais essa, quero uma cor mais clara. Isso que vai determinar a troca de um tratamento desse, e não exatamente a função dele. Então, tipo assim, tem para você, para o nosso telespectador ficar sabendo que você não vai fazer o implante hoje, daqui a 24 meses tem que voltar porque tem que arrancar tudo e botar tudo novamente. Não, você vai lá, como um dente normal, né, dando as suas manutenções, é isso mesmo? Exatamente. Existem, por exemplo, próteses médicas, né, que já são colocadas com esse prazo de validade. Né? A pessoa vai no médico, coloca uma prótese e o médico já diz, daqui 15 anos tem que trocar essa prótese aí, porque essa prótese não pode ficar mais que isso no teu organismo. No caso da prótese odontológica, não é assim, né? O implante, por exemplo, ela não tem prazo determinado, ele pode ficar 40, 50 anos na boca. Eu já atendi pacientes que estavam com implantes há mais de 40 anos na boca e estava tudo ok. Obviamente não fui eu que coloquei, porque aí eu teria que ter colocado com seus 2 anos de idade. Com 2 anos de idade. Então, mas eu já atendi pacientes em Curitiba com mais de 40 anos de implante na boca e estavam lá funcionais, né? A estética um pouco comprometida, mas funcionais, né? Doutor, a estética entra onde na reabilitação? A estética é essencial, né? Você sempre consegue a estética com as próteses, com a parte que a gente enxerga, né? Com a parte visual do trabalho. Então, na reabilitação, a estética é essencial. Você não vai ter função perfeita se você não tiver uma estética perfeita, porque uma das funções da reabilitação é devolver essa estética, é devolver aquela autoestima do paciente, né? O paciente tem que olhar no espelho e sorrir e se sentir bem e também poder ir num restaurante e mastigar e conversar e se precisar espirrar e sem nenhuma insegurança. Sem segurar o dente não para espirrar, sem precisar segurar, sem precisar passar por nenhum tipo de constrangimento. O paciente tem que estar seguro com seus dentes. Isso é essencial. E essa segurança, principalmente psicológica, né, vem muito da estética. Né? Você estando bem esteticamente, a pessoa se sente melhor, a pessoa sente um bem-estar, né, de modo geral, estando esteticamente bem na sua boca. Né? Afinal, a boca, o sorriso, é o cartão de visitas da pessoa, né? É verdade, a sua apresentação, né? Doutor, antigamente o pessoal usava um creme, uma massinha na prótese que era para segurar.
comprava Sim. na farmácia, comprava aquela massinha, disse, agora eu estou seguro, agora eu posso. Você falou de sair para um restaurante, sorrir, né? Então, as pessoas tinham medo que... E existe alguns memes aí na internet também, que a pessoa fala, Sim. o dente cai do outro lado. Hoje em dia, precisa disso também? Existe, não é que precisa. Na verdade, uma prótese bem feita, uma prótese bem adaptada, ela não vai ter necessidade de uso. Porém, se a pessoa quiser um extra, quiser um a mais, né, uma segurança a mais, não tem problema nenhum usar. Então, esses adesivos, né, são adesivos utilizados para segurar a prótese. Aí no caso só da prótese removível mesmo, que é necessário. Você vai ter, quando tem uma prótese boa, com um adesivo desse, você vai ter uma segurança muito maior. Por exemplo, um evento que você vai participar e tal, e prefere estar com aquele adesivo, é só colocar o adesivo que vai tudo bem. Agora, ele não substitui a adaptação de uma prótese bem feita, né? Então, a prótese tem que estar boa para que esse adesivo funcione bem também. Certo. Doutor, como melhorar a estética da gengiva? Então, existem vários problemas que podem acometer a gengiva, né? Um deles seria a perda realmente da gengiva, você ter menos gengiva num determinado local. Tem gente que tem menos, tem gente que tem mais, não é isso? Exato, tem gente que tem de mais e tem gente que tem de menos. Então a gente sempre faz uma análise naquela questão das fotos que eu falei, da estética vermelha, que é a primeira coisa que a gente tem que ver, que é a gengiva. É a moldura do quadro, o sorriso são os dentes, é a parte branca. Mas tem uma estética vermelha, que é a gengiva. A gente tem que ver essa moldura. E até mesmo os lábios do paciente. Hoje em dia, a gente, com a harmonização facial, a gente pode lançar de artifícios que vão melhorar aquele lábio, né? Depois a gente vai ver a gengiva, ver se essa gengiva está adequada. Se não está, os contornos, os arcos gengivais não estão em desarmonia. A gente vai harmonizar isso de duas formas diferentes. Quando tem demais, remove. Quando tem de menos, coloca. Então a gente consegue fazer as duas coisas. A gente consegue devolver essa harmonia gengival, seja colocando gengiva ou removendo gengiva, caso a caso, sempre individualizando cada caso. A gente sempre vai precisar que se analise com muita calma a necessidade de remoção de gengiva ou de colocar a gengiva. São as duas coisas que a gente acaba fazendo. Doutor, a minha sobrinha, a doutora Ana Carolina Pimentel, ela se formou em odontologia há uns 10 anos atrás e ela se especializou, fez doutorado, eu me esqueci o nome agora até da área dela, que faz aquela reconstrução. A pessoa teve um acidente e ela reconstrói tudo. Da cirurgia bucomaxilofacial? Isso, é exatamente isso aí. Então, ela é eu posso falar que ela é uma das melhores do Brasil e ela me mostra algumas fotos, né, que só o antes e o depois. Então isso me fascinou, até por isso que eu fui buscar alguém para poder eu fazer a entrevista, né? Porque se alguém sofre um acidente sério e você consegue reconstruir, porque ela faz uma reconstrução, né? Com muita propriedade, com muito profissionalismo. Ela mora em Salvador. Então, hoje, acontece um problema desse, junta a minha sobrinha, doutor Ricardo, Exatamente. mais outros especialistas, Exatamente. E reconstrói tudo. A gente, quando tem casos muito complexos, é muito comum, né, no caso da reabilitação mesmo, a gente ter que juntar vários profissionais de diferentes áreas, né, para chegar ao resultado final, né? No caso do acidentado, vai precisar do cirurgião bucomaxilo, né? Essa é a área dela. Primeiramente, vai precisar de um médico para salvar a vida da pessoa. Deixar o coração batendo, né? Depois vai passar pelo bucomaxilo, que vai reconstruir aquela parte maior, isso sim, em ambiente hospitalar. Essa é a parte da minha sobrinha, né? Isso. Que é isso que ela aí faz. sim, aí vai ser em ambiente hospitalar, vai ser com anestesia geral, são cirurgias maiores. Mais complexas, mais complexas. Aí depois vai passar para o reabilitador, que vai colocar lá os implantes, se precisar alguma correção de gengiva, correções de osso, mesmo que tenha sido feito enxerto ósseo, muitas vezes precisa de alguma correçãozinha. Isso é comum em casos extensos, né? Aí vai colocar os implantes e só então vai chegar na prótese, né? E aí a gente vai chegar ao final do tratamento com a proteção disso tudo,
que é o que vai entrar até mesmo o botox, a placa meio relaxante. Doutor, então houve esse problema, um acidente, né? Então Certo. a pessoa precisou, o médico foi lá, deixou o coração batendo, né? O coração está batendo, tudo normal. Como é que é a etapa? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro dentro dessa... Primeiro é o bucomaxilo. Ele vai... É o que a doutora Ana Carolina Pimentel faz. Exatamente, é o que a sua sobrinha faz. Ele vai reconstruir aquilo ali da melhor forma possível. Depois a gente vai passar para a reabilitação, né, que pode ser em conjunto. Né? Muitas vezes o próprio bucomaxilo já coloca implante, ele já vai lá, coloca os implantes. Ela faz também, é verdade. Então, muitas vezes ele já vai colocar os implantes e aí a gente vai vir com a reabilitação protética e vai instalar os implantes ali. Outros casos que a gente estava conversando também, que vai ter muita integração, que a reabilitação é muito comum ter várias outras disciplinas envolvidas. Por exemplo, o paciente que tem lá os dentes meio fora de posição, faltam alguns dentes, a gente precisa colocar aqueles dentes em posição, então vai precisar de um ortodontista. O ortodontista vai colocar aqueles dentes no local. Algum dente que vai precisar um desgaste a mais do que seria o ideal ali para o dente continuar vital. A gente vai precisar de um endodontista para tratar canal daquele dente, né? Então ele vai tratar canal. E aquilo que eu falei da harmonização facial, que também a gente pode precisar, no caso, numa melhoria estética, né, de um profissional para fazer essa parte de harmonização facial. Fantástico, eu acho que é tão bom, né, saber que existe... Bom, vamos falar hoje da pandemia, né, do coronavírus. Sim. Daqui a 2, 3 anos, vamos falar assim, se demorar tudo isso, vai estar tudo pronto, né? Sim. Quem pegar a doença, ela não deve parar de existir, né? Mas vai lá e se resolve. Então, a mesma coisa com a medicina da odontologia. Quer dizer, hoje, você... e tem pelo governo também, né? Quem tem esses acidentes, né? Tem com minha sobrinha, no caso ela é particular, mas atendeu também muito, principalmente quando ela estava fazendo o doutorado e os estágios, ela trabalhou muito em hospitais públicos, fazendo essa reconstrução. Eu achava bem fantástico, porque você devolver para alguém algo tão especial, né? Não tem preço, né? Então assim, é um estágio que às vezes não é remunerado, mas é remunerado pela satisfação, né? Exatamente. Doutor, o pessoal ainda tem muito medo de ir ao dentista, é comum? Como lidar com isso? Então, ainda existe, né? O medo de dentista ainda existe. Não é mito não, né? Não é mito não. Tem muita gente que tem bastante receio de ir ao dentista, bastante medo de ir ao dentista. E na verdade, na minha opinião, já começa a ser um medo praticamente infundado, porque o medo, quando ele está ligado à dor, realmente ele é um fator importante. Se você sentir dor, realmente você vai acabar ficando com medo. Mas a gente consegue fazer qualquer procedimento sem dor. Então, hoje em dia a gente consegue fazer praticamente todos os procedimentos sem dor. Só que ainda assim tem gente que tem aquela coisa que realmente é mais profunda. Aí a gente usa de uma medicação para que o paciente fique mais tranquilo, né, que possa fazer todos os procedimentos sem esse medo interferir no resultado do tratamento. E eu, graças a Deus, tenho a satisfação de, normalmente, meus pacientes acabarem perdendo esse medo. Que eu atendo de uma forma que sempre eu procuro me sentir no local do paciente ali. Porque eu também não gosto de sentir dor. Quem gosta? Eu não gosto de sentir dor, eu não gosto de fazer os outros sentir dor. É verdade. Então a gente procura fazer com que o paciente fique muito seguro e que não sinta nada durante o atendimento. Olha o que esse especialista, perito, falou aqui agora. Até a dor ele evita para que o cliente dele passe por isso e crie traumas. Doutor, o nosso programa está maravilhoso. Eu acho que a gente precisa de mais uns 2 programas para falar sobre o assunto inteiro. Está chegando ao final. Agora as pessoas dizem assim, devem estar em casa falando assim, e agora? Como é que eu encontro esse especialista? Onde ele encontrar, suas redes sociais, para que as pessoas lhe procurem, doutor? Porque, volta a falar, é um especialista, é um perito. Eu fui buscar no mercado informações sobre alguns, o doutor realmente foi o mais referenciado, então eu posso referenciar ele para vocês, tá bom? Como lhe encontrar, doutor? Então, pelo Instagram, Dr. Ricardo Doff Sota Souza. Mas como é que escreve esse Doff? Dota, né? DOFF
Sota, S-O-T-T-A, Souza, com Z. E o consultório fica no Pátio Dom Luiz. Aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, na Avenida Dom Luiz, né, no Pátio Dom Luiz, na Torre 1, sala 2010. Né? O telefone para contato é o 85-99922-2905. É como eu falei no começo do programa, né? Só fica feio hoje e com algum defeito quem quer, né? Com certeza. Porque o programa, depois ele vai para o nosso canal do YouTube. Por isso que eu falo, se inscreva no nosso canal do YouTube, André Pimentel Sucesso, porque depois vai para lá. Depois, quando ele for para lá, fica disponível para todos. Então, se você tem alguém que está passando por esse problema, seja em outro estado, pega o programa, coloca, veja todas as dicas de sucesso que o especialista, o Dr. Ricardo, passou aqui agora. Passe para essa pessoa. Por quê? Porque ajudar o próximo não tem preço. Doutor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que o nosso programa foi um sucesso, foi de grande valia para o nosso telespectador, aonde várias dúvidas foram tiradas, né? Foram tiradas aqui várias dúvidas. E um abraço, sucesso sempre, que Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite, né? E fiquem todos com Deus.